E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e hoje nós vamos falar sobre o Rio Guaporé, sua geografia e a sua relação com as enchentes no Rio Grande do Sul. Já passou algum tempo, porém, com as atualizações que tem aqui no aplicativo do Google, a gente vê marcas nas paisagens ao longo do trajeto do rio dessa grande catástrofe, principalmente a destruição das margens e, inclusive, alguns deslizamentos. Vamos lá. Pois bem, o rio Guaporé, ele é um afluente do rio Taquarim. Ele passa por uma área de relevo de planalto com muitos morros. Então ele vai fazer muitas curvas bastante acentuadas, e ele passa por uma área predominantemente rural. A gente pode perceber em alguns trechos muitos cultivos, como vocês podem ver aqui. Em outros, a gente consegue ver bastante vegetação. Porém, essa vegetação em muitos casos está bem alterada. Seguindo seu fluxo. Bom, é um rio que vai serpenteando o relevo. Ele faz muitas curvas, ok? O seu relevo ao longo do seu trajeto, ele é bastante íngreme, com bastantes declives, que a gente fala de declive, né? Essa parte aí, ó, acentuada da encosta, ok? Essas áreas, elas são propícias a deslizamentos de terra. A gente vai ver que em alguns pontos aqui deste rio aconteceu bastante. O básico deste rio, falando de característica, é isso. Nesse primeiro momento, ele vai fazer curvas de acordo com o que o relevo obriga. Ele tem uma área com um relevo bastante acidentado, ou seja, está formando vários vales aqui. Área predominantemente rural. No topo dos morros tem bastante ocupação, principalmente para as lavouras. Suas margens, de certa forma, são preservadas, porém, isso não bastou para que os deslizamentos não acontecessem. Essa parte aqui é bem interessante. Em milhões de anos, provavelmente, essa parte aqui seja totalmente destruída pela força da água, que é o que a gente chama de intemperismo, e o rio se conecte aqui. Se fosse uma planície, ia ser muito mais fácil, né? Enfim, notem que tem muitos mirantes. A gente vai chegar numa parte aqui agora do rio Guaporé. Ele passa, na verdade, aqui na área de Dois Lajeados e principalmente ali em Vespasiano Correia, ok? Essa questão de Vespasiano Correia, o que nós vamos ter aqui neste ponto? Lembra daquela cascata subterrânea? Ela não existe mais, ela foi destruída, não é mais subterrânea. Aqui a gente vê uma área muito destruída, um afluente do rio Guaporé. E quando a gente se aproxima aqui, a gente vê bastante deslizamento. Então aqui foi bem alterado, o rio foi bem agressivo, que a força da água foi muito forte. Nós temos muitos deslizamentos, como vocês podem ver nessa parte aqui. Esse sedimento, então, foi para o rio e depois a força da água do rio levou parte desse sedimento. Vejam que foi muita coisa. E se a gente for analisar os fundos aqui, a gente pode perceber que a ocupação está aqui em cima na parte plana. Porém, onde eu tenho deslizamento, a gente vê predominantemente uma vegetação preservada. Então, aquilo que tem que ficar claro sobre essa grande catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul quando a gente pensar em deslizamento de encostas. Eles ocorreram não só em áreas com ausência de vegetação, mas também aconteceram em áreas com vegetação preservada. Saindo então dessa parte, o rio ele vai em direção à sua foz. A gente encontra aqui a região do Viaduto, um ponto turístico bastante procurado aqui no Rio Grande do Sul. E a gente percebe o quão foi destruído o leito do rio Guaporé. Olha essa
situação, essa grande quantidade de sedimentos. Isso aqui é um ponto turístico, isso aqui também, obviamente, é uma rota de trem, né? Enfim, vamos indo adiante. A gente vai começar a perceber que a destruição ela vai se acentuando. Então, o rio Guaporé, assim como os outros rios, ele vai descendo o relevo. Essa velocidade do relevo vai ser ponto-chave na destruição. Choveu muito nessa região e também a água de seus afluentes que contribuiu. Vai chegando à frente no rio, vai aumentando a quantidade de água, né? Enfim, olha o tamanho da destruição. Esses rios, assim como o Guaporé, eles não ficam tão assoreados em algumas partes porque o relevo não deixa, sabe? O relevo ali está com bastante acentuação ali. Ele tem, como ele é muito íngreme, as margens não são planas, você acaba não tendo uma expansão tão grande em algumas partes do rio, que o assoreamento é o rio ficar mais largo, menos profundo. A gente vê aqui bem a destruição na parte onde está desmatado. Então, como eu disse para vocês, o rio ele causou a destruição. Eu tive deslizamentos, inclusive em áreas de preservação, mas onde não tinha área preservada, com mata preservada, a gente diz, eu tenho mais chance de ter problemas. Enfim, a gente afasta aqui e acompanha o rio, acompanha, e a gente vê o quanto de destruição teve, que é um afluente do Guaporé. Olha essa região aqui, ó. Literalmente foi destroçada, destruída, o arroio Zeferino. Chega aqui no Guaporé, no rio, e a gente olha também, olha o quanto foi destruído, o quanto de sedimentos, vegetação que o rio foi levando. E assim ele vai seguindo seu caminho, porque à medida que ele vai avançando em direção à sua foz, o relevo vai ficando mais baixo, mais plano, e a gente consegue ver mais destruição. Enfim, vamos adiante. Esse é o cenário que vai acontecendo. O que a gente pode notar bastante que ao longo do caminho a gente não percebeu muita urbanização, e sim zonas rurais. Pois bem, nós chegamos aqui na área onde eu tive muita destruição. Um município que é afetado constantemente com as cheias, muitas cheias nos últimos anos, que é o município de Mussum. Ele fica literalmente às margens do Taquari, como vocês podem ver aqui. E também uma parte do município, por mais que a gente veja que a parte urbana está aqui, as margens do Taquari, não tinha que estar ali. A cidade cresceu entre o Taquari e foi delimitada por esse relevo. A gente percebe aqui um ponto na foz do rio Guaporé com o rio Taquari, e a gente vê uma área com ocupação humana que foi bastante atingida. Olha a situação da foz. A água do Guaporé nesse ponto aqui se juntou então com a água do Taquari. Tudo isso aqui ficou embaixo d'água. Então aí, pessoal, mais um rio aqui no Geografia Topzera para você estudar. Agora que passou muito tempo, que o Google deu várias atualizadas nas imagens, a gente consegue perceber o grau de destruição de muitos rios aqui no Rio Grande do Sul. Um forte abraço, se inscreve no Geografia Topzera e até a próxima aula.